Olá, mais uma TV Fit está no ar, a gente sempre aqui com 2 entrevistas para vocês, sempre com artistas, pessoas participantes aqui do Festival do Fit BH 2012. Hoje a gente, quem sempre está aqui com a gente, né, não só hoje, sempre, é o Valmir Santos, né, que é jornalista, sempre tem acompanhado aí grupos de teatro pelo Brasil afora, escreve aí históricos, né, grupos do São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, muito bacana, não é à toa que ele está aqui nos acompanhando na TV Fit para fazer essas entrevistas. E aqui ao meu lado a gente recebe Ela Bezerra e também Jorge Hugo Marim, do grupo colombiano La Maldita Vanidad, em atividade desde 2009. Ele traz para o FIT 2 peças, né, da trilogia batizada sobre alguns assuntos de família. Esse grupo é uma das revelações do teatro em Bogotá. Nos últimos meses, passaram a frequentar o circuito dos festivais europeus e, apesar da juventude, né, dos dois e também da maioria dos atores do núcleo, eles chamam a atenção pela abordagem sofisticada de problemas sociais e políticos do país de onde eles vieram, no caso, a Colômbia. E aí, Valmir, você aí que foi consultor da curadoria do FIT nessa edição, conta um pouco pra gente de onde veio esse convite aí para esse pessoal vir aqui pro FIT 2012. Então, Gisele, eu acho que é um mérito do FIT poder introduzir, assim, no Brasil pela primeira vez, o trabalho do Jorge, para que o público brasileiro conheça o trabalho também dessa companhia tão jovem, a La Maldita Vanidad. A gente tem uma referência com recorrência assim, de alguns criadores da Colômbia que passam por alguns festivais brasileiros, como La Candelária, o Teatro Experimental de Cali, o Mapa Teatro. Então é muito interessante poder ver os representantes da nova geração, né? E uma das características desses 2 trabalhos que a gente está assistindo aqui é que é isso que você acabou de falar. A gente vê uma companhia muito nova, um criador, Jorge, na casa dos 30 anos, ou um pouco menos, Jorge? 31 anos, então. Abordando aspectos assim, da sociedade colombiana, tocando em feridas assim, do ponto de vista social e político, com muita contundência, e fazendo isso a partir da estética da palavra e da cena. Não há exatamente uma vontade de se manifestar em termos de uma mensagem, de apontar as contradições, os conflitos da situação social, da realidade social da Colômbia hoje. E a gente vê nessas 2 obras as questões da violência, por exemplo, que a gente tem informações muito fortes sobre o cotidiano, a questão do narcotráfico e de uma sociedade bastante militarizada na Colômbia, os conflitos internos. De alguma forma tocados por esses 2 trabalhos, mas isso está tudo totalmente elaborado na cena, no trabalho dos atores, na exímia apuração da dramaturgia do Jorge. Então acho que é um mérito do FIT poder ter esses 2 trabalhos da companhia, essas 2 obras de uma trilogia contempladas aqui na programação. Nós estamos muito contentes de poder trazer estas 2 obras a este festival, porque creemos que é uma radiografia muito importante de uma sociedade. Nós estamos muito felizes de trazer essas 2 obras para festivais, porque eles creem que é uma radiografia da sociedade colombiana. Da trilogia sobre alguns problemas familiares, as 2 obras, a gente tem uma presença ou do corpo ou da iminência da morte. Sí, en la trilogía, en las 2 piezas de la trilogía, hay se toca en una preeminencia. ¿Cómo? Una pregunta. Uma preeminência. Uma permanência da iminência da morte. Sí, la iminência de la muerte. Sí, creo que en nuestras obras, incluso en la que no llega acá, que es la última, hay una presencia muy importante de situações extremas. Então, nas nossas obras, inclusive naquela que não veio para cá, há situações extremas del ser humano. Do ser humano. Y frente a esta situación extrema, lo que permite humanamente construir na relação destes personagens. Então, frente a essas situações extremas, o que permite construir
las relaciones a humanas de estos relação com esses personajes. personagens. Además, nuestro país todo el tiempo está entre la fiesta y la muerte. E além disso, o nosso país, a Colômbia, está todo o tempo entre a festa e a morte. Y creo que nuestras obras son un ejemplo muy claro de eso. Então as nossas obras são um exemplo muito claro disso. A primeira peça é o Ator Intelectual, de 2009. A gente vê o conflito de uma avó que está sendo, de uma mãe que está sendo leiloada pelos filhos para decidir quem vai levar essa cruz para casa. Na primeira parte, no primeiro trabalho, há uma madre que está sendo leiloada, que é vendida para saber qual de los hijos se van a llevar a la casa. Sí. E na segunda obra, Los Autores Materiales, há 3 jovens dentro de uma... Estou falando em espanhol, perdão. São 3 jovens. São 3 jovens que moram numa república e cometem um crime. Na outra obra, Los Autores Materiales, são 3 jovens que vivem numa república estudiantes e que assim cometem crime. Sim. Então, quando eu falava da morte, esse cadáver oculto na primeira, em Los Autores Materiales. Quando ele decía de la muerte, es sobre ese cadáver junto que está en Los Autores Materiales. E ela, autor intelectual, essa mãe não aparece, também está oculta, e há uma situação muito dramática, extrema no final, que também prenuncia essa morte. En el autor intelectual, la madre también igual está oculta y al final se tiene una situación muy dramática. Sim. E esse material da morte que a gente percebe nas 2 obras, no entanto, mostra, é tratado com muita vitalidade, esse elemento da morte e da situação da sociedade colombiana. A vitalidade transparece na cena por meio da força do trabalho artístico deles. Mientras se hablan de la muerte, se representa con mucha vitalidad. Y esta vitalidad se parece mucho por el modo de representar, por la calidad artística. Sí. Creo que de nuestra compañía se hacen varios calificativos de la utilización de los espacios, de la contundencia de las historias. Eu acho que na nossa companhia a gente tem algumas qualidades, que é a ocupação do espaço, la contundencia de las historias, pero creo que el gran valor de nuestro trabajo consiste en el trabajo de filigrana que hay en los actores. Então, mas a grande qualidade é o trabalho dos atores, que es una partitura muy bien, muy precisa y muy exacta, para que ellos la hacen que todas las historias cobren otra dimensión. Sim, então é trabalho de uma precisão muito grande dos atores, que faz com que o trabalho consiga que tenga otra dimensión el trabajo. Tenha uma outra dimensão o trabalho. Y que surja esa vitalidad de la que él habla. E que surge essa vitalidade da qual você fala. Hay una particularidad también en esa relación de la muerte y la vitalidad de la que hablas, es que la muerte es, digamos, la consecuencia extrema y final de la violencia que sucede en la pieza. Entonces, esa es... Então, sobre essa relação da morte, tem uma outra questão que, desculpa, que la muerte es la consecuencia final. A morte é a consequência final de las pequeñas violencias que se construyen durante la obra. Das pequenas violências que se constroem durante a obra. Y esa relación es la que un poco equiparamos, igualamos, ¿no? E essa relação eles equiparam. Porque cuando llega la muerte, la sociedad se escandaliza. Porque quando chega a morte, a sociedade se escandaliza. Pero no revisa los procesos
procesos que conduzcan a ese momento. mas não revisam os processos que conduzem a esse momento, a morte. E no caso, a escolha por esses temas, assim, como que se deu, por que você escolheu? Vocês começaram aqui falando que no caso da Colômbia vocês estão sempre entre a festa e a morte. E por que o núcleo familiar foi escolhido para tratar desses assuntos? Me dijeron que en el empiezo que la Colombia está siempre entre la fiesta y la muerte. Entonces, ¿por qué dentro del núcleo, por qué se escogieron el núcleo familiar para se tratar de esos asuntos? Siempre se ha hablado de la problemática en Colombia desde lo rural, desde el campo, o desde lo público. Sempre se fala da problemática na Colômbia do rural, né, desde o rural ou do público, Por lo menos en teatro. pelo menos no teatro. Y lo que yo quería era hablar desde el átomo de donde surge todo, que es en la ciudad, y es la familia. Então o que ele queria era falar desde o átomo de onde começa tudo, que é na cidade e é na família. Y que además es algo que conozco y viví, y vivimos. E além disso é algo que ele conhece, que ele viveu e que vivemos. Y creo que esa dualidad entre la fiesta y la tragedia, Então ele acha que essa dualidade entre a festa e a tragédia, igual que la tragedia griega, tiene un componente de sanación que es importantísimo en una sociedad. como na comédia grega também tem um componente sanação. De sanación, de Cura. cura. Sim. As duas obras têm inspiração a partir de cineastas, um argentino e um inglês. Sí. Você podia situar a relação das duas peças com esses dois filmes? Sí, las dos obras tienen una referencia a dos cineastas, uno en inglés y otro argentino. ¿Podría hablar un poco de esa relación? Con la obra El autor intelectual, parte de una película argentina de los años 70. Então, o autor intelectual é baseado num filme argentino da década de 70. Se llama Esperando la carroza. Se chama Esperando la Carroza. Y me interesó esta obra porque, aunque es una comedia, E essa obra me interessou porque, embora seja uma comédia, abordaba la problemática de la clase media porteña argentina. abordava a problemática da classe média portenha, que é a região de Buenos Aires, da Argentina. Y me preguntaba, a partir de ese referente, cómo poder contar una historia de la clase media colombiana. Então, a partir dessa referência, ele se perguntava como ele poderia contar uma história, montar uma história sobre a classe média colombiana. Y después de explorar el primer texto que tuve y con los actores, llegó lo otro, que era Hitchcock, que fue lo que nos proporcionó Hitchcock en el espectáculo. Então, depois de ele ler o texto e discutir o texto com os autores, chegou o segundo filme, Alfred Hitchcock. Sim. Que é o segundo trabalho. Y llegamos a los autores materiales, que nace a partir de la película La Soga, de Alfred Hitchcock. Sim. Então, a segunda nasce desse filme, que é La Soga, de que Hitchcock. em inglês Festín Diabólico. Festín Diabólico, sim. que é do Hitchcock. Me interesaba en Hitchcock que la obra se plantea en una única unidad de tiempo y espacio, todo sucede en un solo tiempo. Então, interessou a ele porque o Festim Diabólico, ele se passa todo em uma única unidade de tempo e espaço. Y como una sociedad burguesa o de alta podría tener camuflado bajo toda una situación terrorífica e macabra. E como que toda uma sociedade burguesa consegue guardar, esconder, no caso de um baú, né? Sí. Toda uma situação macabra. Pero también hay una influencia muy grande en nuestro trabajo con el cine, en el tono actoral. Também há uma influência cinema no tônus actoral. Es una elaboración de detalles que precisamente
Por eso es necesario que sean espacios no muy grandes, para que el espectador pueda ver todos estos detalles. É uma elaboração de detalhes que faz com que o espaço não seja muito grande para que o espectador ele possa ver todos esses detalhes, alcançar esses detalhes. Ela, como foi a repercussão em seu país da crítica e do público em relação a esses conteúdos e a essas formas dessa trilogia? Porque o impacto do espelho deve ter sido grande, né? Como foi o impacto? Como se dijo de cuál es el impacto del trabajo sobre esa temática en Colombia? Pues el grupo fue creciendo gracias a eso, a que el recibimiento del público fue muy positivo. Sim, o grupo começou a crescer a partir disso, né? Porque a recepção do público foi muito positiva. Primero por la temática. Primeiro pelo tema. Porque, como decía Jorge, hablamos de la clase media. Porque, como disse Jorge, falamos da classe média. En la que todos, públicos, actores, director, conocemos muy bien lo que sucede en nuestras casas, ¿no? E que todos, né, público, atores e o diretor, eles conhecem bem, nós conhecemos bem o que acontece em nossa casa. Entonces, temáticamente hubo una conexión, una identificación que permitió que la gente empezara a venir a ver. Houve uma identificação que permitiu que as pessoas pudessem vir. Y luego, en la forma, en cuanto a la forma cinematográfica, el tipo de actuación. Então, outra coisa é a forma, que é o tipo de atuação, a linguagem cinematográfica. Permitió que la gente tuviera una relación activa con el espectáculo. Permitiu que as pessoas tivessem uma reação ativa com o espetáculo. Entonces, la gente olvidaba por momentos que estaba presenciando una obra de teatro en el sentido ficcional de la palabra. Então as pessoas, às vezes, esqueciam que elas estavam assistindo a uma peça de teatro no sentido ficcional da palavra. Y se sentía dentro de una situación real. E se sentia dentro de uma situação real. Además, Jorge plantea eso que me parece muy importante para enganchar al público. Bom, além disso, o Jorge, isso é o que parece a ela, que é muito importante para conquistar o público. Y es que el público tiene un rol. O público um rol. Un rol. Tiene un papel. Tiene un papel. É que o público ele tem um papel. En la primera, en el autor intelectual, es un voyeur. Sim, na primeira, no autor intelectual, o público ele tem a função de um voyeur. Porque está viendo a través de una ventana y necesita estar activo para poder percibir toda la situación. Porque assistem atrás de uma janela, então eles têm que buscar para compreender toda a situação. Sí. Y en la segunda es un cómplice. E na segunda é um cúmplice. Encerrado. Fechado. Igual que los personajes. Como os personagens. Los estímulos sensoriales como el olfato, la música, lo hacen sentir tan metido en la cocina como los personajes. E os estímulos sensoriais, sensitivos, como o cheiro, o ouvido, né, assim, o cheiro dos ovos, faz com que as pessoas se sintam tão dentro quanto os personagens. Entonces comparten, se empatizan con la sensación de los personajes. Então eles compartilham e é com a sensação dos personagens. Y eso ha hecho que tengamos muy buena acogida. E por conta disso nós tivemos muy buena acogida. Sim, eles tiveram uma acolhida muito boa do público colombiano. No caso, vocês têm falado muito sobre essa questão da identificação do público e, obviamente, vocês também procurarem levar para esse caminho, né, de trazer o público para um ambiente já conhecido, já familiar. Então, ustedes están hablando de crear una identificación con el público y traer el público para un ambiente familiar. Mas na Europa, a recepção foi parecida ou ela foi diferente? Como foi? ¿Cómo se dio la recepción en Europa? ¿Se dio en el mismo como en Colombia o se pasó diferente? Nosotros teníamos mucha expectativa porque pensamos que nuestras historias eran muy locales. Nós tínhamos muitas expectativas porque achávamos que as nossas histórias eram muito locais. Pero para sorpresa,
las problemáticas humanas son universales. Mas, para nossa surpresa, as problemáticas humanas são universais. Los contextos cambian, pero las relaciones y las problemáticas del ser humano son las mismas. Os contextos mudam, mas a problemática La problemática de los seres humanos as problemáticas dos seres humanos são as mesmas. y creo que a diferencia de creadores latinoamericanos que hay en este momento en Europa, nuestro trabajo no lleva un panfleto. Ele acha que, diferentemente dos grupos latino-americanos, o trabalho deles não leva um panfleto. Hacemos una radiografía de una situación de unos seres humanos. Eles fazemos uma radiografia de uma situação de alguns seres humanos. Y permitimos que el espectador sea el que tome punto de vista de esa problemática. Então eles permite que o espectador esteja, né, esteja ali e que ele tome se posicione, né, tenha o seu ponto de vista frente a essa problemática. No nos interesa o no me interesa llevar una bandera pro derecha o pro izquierda. Não me interessa levantar uma bandeira pró-direita ou pró-esquerda. Me interesa que el espectador vea una situación de una familia en un lugar del planeta. Me interessa saber que o espectador veja uma situação de uma família em um lugar do planeta. Pero si hay claro, hay una distancia de contexto, entonces hay referentes que para nosotros son normales. Sí. Es normal que a una niña le hagan cirugía plástica y que quiera ser una reina de belleza, Sí. pero Sim, então há algumas diferenças, né? E é normal que haja diferenças. Então, em alguns lugares parece normal que uma menina faça uma cirurgia plástica. pero para otros no. Y para otros no. Seguramente en esa sociedad habrá otras formas de manifestar esa violencia. Seguramente nessa sociedade haverá outras formas de manifestar essa violência. Entonces el encuentro cultural es fascinante. Então o encontro cultural é fascinante. Chegou um momento biográfico. Chegou um momento Um pouquinho da formação e das influências de vocês dois. Parece que atuar, escrever e dirigir é comum. Un poquito de la formación y de la experiencia de nosotros. Parece que actuar, escribir y dirigir es común. En mi caso, ayer lo decía en otra entrevista, actuando descubrí que podía dirigir y dirigiendo descubrí que podía escribir. Então, no meu caso, e é o que eu dizia ontem em uma entrevista, atuando descobri que podia dirigir e dirigindo descobri que podia escrever. Y con estas herramientas he descubierto que tenemos la capacidad, que tengo la capacidad de poder contar, de comunicar mi punto de vista frente a una realidad. Então, com essas ferramentas, descobri que eu posso comunicar o meu ponto de vista frente a uma realidade. Todos los integrantes de la compañía son actores profesionales de escuela. Sim, todos os integrantes da companhia são atores profissionais de escola. Tanto el asistente de dirección, como el productor, como el director, todos. Tanto o assistente de direção, quanto o produtor, o assistente de direção, o produtor. De diferentes escuelas y estéticas. De diferentes escolas estéticas. Y encontramos un lugar donde podemos desarrollar nuestros intereses. Encontramos um lugar onde podemos desenvolver os nossos interesses. No solamente en hacer obras, não somente em fazer obras, sino en la creación de laboratorios de creación que hacemos anualmente en Colombia, en Bogotá. Sim, senão também em laboratórios de criação, que é o que eles têm feito lá na Colômbia, que é o que temos feito na Colômbia atualmente. Para outros atores interessados em la maneira que trabajamos. Para outros atores interessados na maneira em que atuamos. E ela? Y yo también pues estudié en la escuela y soy actriz, básicamente.
Também eu estudei na escola, né? Sou atriz, Não que basicamente. seja pouco, né? Pero los actores del grupo, con Jorge nos plantea una situación, él tiene muy claro qué busca, cuál es la esencia de la situación que busca. No planteia. Não, planteia apenas. Planteia. Sim. Sí. Então, o Jorge ele traz uma situação provocativa, né, para os atores. Tiene muy claro el objetivo. Ele tem muito claro o objetivo. Y entre todos vamos trabajando la situación. E entre todos eles vão desenvolvendo, trabalhando a situação. Y digamos que no somos actores trabajando solo sobre su personaje. E, digamos, somos atores trabalhando apenas. No somos actores Não trabajando, somos atores trabalhando apenas sobre o seu personagem. sino todos estamos pensando en llegar a ese objetivo de la situación que él ha planteado. Senão, estamos todos querendo chegar nesse objetivo que o Jorge colocou pra gente. Influências Muchas. Muitas. Medellín, que é tu cidade natal. que es mi ciudad natal, sí. Que é a minha cidade natal. Medellín. E essa cidade natal? Sim, que é a minha cidade natal. Creo que todas las obras, sin ser estrictamente lo que sucede en la obra, tienen una parte biográfica, autobiográfica. Eu acredito que em todas as obras, embora não seja aquilo que aconteça na obra, ela tem um caráter biográfico. Aunque no es lo que me sucedió en la vida, ¿no? Embora não seja aquilo que me aconteceu na vida. Pero creo que es el trabajo del autor tiene otro sentido Creio que o trabalho do autor tem um outro sentido cuando deja que parte de su vida también esté atravesada en su obra. quando permite que parte de sua vida também seja atravessada En la obra. na obra. Y en el proceso de creación, la experiencia y vida de los actores No processo de criação, a experiência e a vida dos atores también hace parte de la construcción de ese personaje. fazem parte da construção dessa personagem. Hay influencias del nuevo teatro argentino, Há influências do novo teatro argentino, del cine, do cinema, bastante, y de algunas compañías de teatro colombiano de que algumas companhias do teatro colombiano que han sabido dar su sello personal en su trabajo. souberam dar um selo personal ao trabalho. ¿Influencias tuyas? Las mismas. Suas influências as mesmas. E no caso dos espaços que vocês escolhem, Nel caso dello spazio che como se dá isso, assim? E vocês sempre escolhem espaços não convencionais? O palco italiano, por exemplo, poderia fazer parte de um... Como se passa isso? Sempre são espaços não convencionais ou um palco italiano? E se algum desses espetáculos da trilogia se poderia ser apresentado no palco italiano Se ou alguno não? de esos espectáculos de la trilogía podría ser enseñado en un palco italiano. Creo que es importante que sean espacios de pequeño o mediano formato. Creio que devem ser espaços de dimensões pequenas ou médias. Hay algunos casos, como los autores materiales, Há alguns casos, como nos autores que materiais, se puede llevar a una caja italiana que se pode levar a uma caixa italiana y funciona bien. e funciona bem. Pero cuando estamos en festivales o en Bogotá, en nuestros espacios originales, Mas quando estamos em festivais ou em Bogotá, nos nossos espaços originais, creemos que tiene una identidad muy fuerte para el espectador el hacer el viaje de llegar a una casa, creemos que há uma viagem muito grande em fazer, há uma possibilidade muito grande de fazer o espectador chegar a uma casa, intervenir este espacio, intervir nesse espaço, porque además al intervenir el espacio, la dramaturgia, el trabajo de los actores y el de todo el equipo tiene que replantearse. Então, ao intervir no espaço, a dramaturgia, o trabalho dos atores tem que ser absorvidos ali naquele espaço. Y eso hace que no nos aburramos de hacerlo. Isso faz com que não seja monótono, né? Não nos chateamos fazendo o trabalho. E de um festival para o outro, assim, essa ocupação de espaço, porque são diferentes.
altera muito o espetáculo, interfere? Como que interfere no trabalho de vocês, tanto dos atores quanto da direção? Totalmente. Creo que aunque la estructura es la misma, embora a estrutura seja a mesma, la relación de los actores con el espacio a relação dos atores com o espaço y de los espectadores con el espacio, con la obra, e dos espectadores com o espaço e a obra se transforma totalmente. se transforma totalmente. Acá, en Belo Horizonte, Aqui em Belo Horizonte, la cocina planteaba un mesón en el medio. a cozinha ela dividia um espaço grande ao meio. Sí. Ela estava no meio de um espaço. Y eso al comienzo se nos convirtió en un problema, E no começo isso pra gente era um problema. pero después fue tener la cocina más cerca al espectador, Mas depois, ter a cozinha mais perto do espectador hacía que la experiencia para las primeras filas fuera frenética. fazia com que a experiência para os primeiros espectadores fosse frenética. Sí. Además, en algunas funciones, en primeras filas, habían personas de mayor edad. E além disso, nas primeiras filas, em algumas sessões, havia pessoas de terceira idade. Y en la segunda función, creo, una señora no era capaz de levantarse de la silla E después. na segunda sessão, uma senhora não conseguiu se levantar da cadeira. Y entonces es lindo ver cómo resolver el espacio nos posibilita muchas cosas que antes en otro espacio no teníamos. Então, resolver o espaço, às vezes, possibilita muitas coisas que em outros espaços não tiveram. Sí, digamos que frente a lo que preguntas si se puede trabajar en un palco a la italiana, Assim, diante dessa sua pergunta, é possível trabalhar no palco italiano. es posible trabajar en cualquier lugar, É possível trabalhar em qualquer lugar, siempre y cuando nos permita crear sempre e quando nos permita criar. la sensación de realidad A sensação de realidade y la relación de la que hablaba antes con el espectador, que el espectador pueda evidenciar ese rol. e a sensação da qual eu falava antes, que o espectador possa desempenhar esse papel. Sí. Cuando tú llegas a un teatro, Quando você chega a um teatro, estás predispuesto está predisposto, a que vas a ser espectador de algo que te van a presentar. você está predisposto a ser espectador de algo que se vai apresentar. Que es mentiritas. Pero São que mentirinhas. es una ficción. Que es una ficción. Cuando la obra se presenta en Bogotá, Quando a obra se apresentou em Bogotá, el espectador llega y toca un timbre de una casa, o espectador chega e eles batem a campainha de uma casa, entra por un corredor, llega a un patio de una casa, entra por um corredor, chega no quintal de uma casa, donde los vecinos de arriba están peleando o en fiesta, onde os vizinhos de outros andares, de outras casas estão se brigando, estão em festa, y de repente comienza una situación frente a sus ojos. e de repente começa uma situação frente aos seus olhos. Entonces la percepción entre la realidad y lo ficcional se cruza. Então a percepção frente ao real e o ficcional, elas se cruzam. Y eso es fantástico para el E espectador. isso é fantástico para o espetáculo. Y para cerrar la pregunta que haces, es muy bonito que tengamos que rehacer la puesta en escena de las obras cada vez. Então é muito bonito que eles têm que refazer a cada vez essa relação do espaço com Porque los problemas se vuelven riqueza os problemas, se tornam em riqueza. y las relaciones de los personajes crecen E as cada relações vez. dos personagens crescem. Y empiezan a tener historia previa y eso es desde la actuación muy bonito. E começam a ter história prévia. Desde a atuação é muito bonito. Y no solo modifica la obra el espacio. Mas não só modifica a obra ou o espaço. Por ejemplo, en el autor intelectual, Por exemplo, o autor, o autor los intelectual, personajes cumplen años. os personagens fazem aniversário. O es Halloween, Ou então é Halloween. o es el Día de los Enamorados, Ou então é o Dia dos Namorados. o es... pueden ser cosas distintas y eso Puede se ser aprovecha. Podem ser coisas distintas e isso é aproveitado. E é curioso que tudo isso tenha nascido na sua própria casa, né? Curioso que todo isso seja nascido em sua própria casa. Sí, no podía ser en otro lado. Sim, não podia ter sido em outro lugar. Um dos aspectos fortes das duas peças que estão no FIT Um dos aspectos mais fortes das duas peças que estão no filme
é o desempenho dos atores. Como os atores se trabalham na qualidade do ator. Fale pra gente sobre a arte de dirigir, já que você também é um ator. Né? Hable para nosotros sobre el arte de dirigir, ya que usted también es un actor. Creo que el trabajo mío desde la dirección está más que en decirles cómo hacerlo, Bom, está com... más que decir cómo hacerlo, Então, meu trabalho desde a direção está mais em dizer como fazer. es en quitar todos los obstáculos que pueda tener en la mente el actor. E tirar todos os obstáculos que eles podem ter na mente, Más que dar grandes conceptos actorales, mais que dar grandes conceitos autorais, es simplificar su trabajo para hacerlo más fácil, entre comillas. é simplificar o trabalho para ser mais fácil. Solamente um gato. El texto disso que mais que dizer a los atores Sim, sim. No começo ele disse que eu esqueci, eu me enganei. Mais do que dizer aos atores o que fazer é auxiliá-los no trabalho, né? Só que corrigindo. Y hacer que la situación Fazer com que a situação sea muy clara seja muito clara y verosímil, e verossímil, no solo en las relaciones de ellos, não só nas relações entre eles, sino en la relación de ellos con el espacio. senão nas relações deles com o espaço. Sí, trabajamos mucho en la comunicación real, Trabalhamos muito com a comunicação real, que las relaciones entre nosotros, si lo voy a coger, lo cojo, si lo empujo, o sea, que sea verdadero. se eu vou tocá-lo, eu toco, se eu vou correr, eu corro. Y la construcción de los personajes no se hace desde la caracterización, desde el carácter, pues, E a construção dos personagens não se faz desde o caráter, sino de, como decía Jorge, cómo reacciona esta persona en una situación de crisis. senão como que essa pessoa numa situação de crise, ela reage. ¿Y qué decisiones toma? ¿En qué decisiones toma en cada momento de la pieza? E quais decisões toma em cada momento da peça. ¿Cuál es su punto de vista de la situación? Qual é o seu ponto de vista da situação. Me gusta mucho que el actor defienda su personaje, Eu gosto muito que o ator defenda o seu personagem, porque es el que lo está viviendo. porque é ele que está vivendo. Y también yo creo que es muy importante que somos amigos y nos respetamos y nos queremos mucho, porque de lo contrario no podríamos hacer situaciones tan violentas. E eu acho também que é muito importante que nós sejamos tão amigos, porque ao contrário nós não conseguiríamos fazer situações tão violentas. Entonces siempre antes de empezar jugamos, nos reímos, reconstruimos nuestros vínculos como actores para en la escena confiar en que el otro no me va a matar de verdad. Sim. Então antes do espetáculo eles sempre jogam, eles brincam, Para confiar que na cena realmente o outro não vai matá-lo. Nos modos de produzir e de criar de vocês, está caracterizado um teatro de grupo? Nel modo, na maneira que criam, que se puede caracterizar un trabajo de teatro de grupo. Sí, totalmente. Totalmente. No solo en la escena, Não só na cena, sino en la producción de todo el trabajo. senão na produção de todo o trabalho. A medida que ha venido creciendo la compañía, Na medida em que a companhia foi crescendo, hemos necesitado otras cosas que la misma situación nos lo exige. fomos necessitando outras coisas que a mesma situação não exigia. Pero procuro que si llega alguien nuevo a la compañía, entienda la manera como nos gusta trabajar, como el equipo se mantiene unido. Ele se preocupa de quando chega uma pessoa nova na companhia, essa pessoa se integre da forma como eles trabalham e se integre. Y a veces el trabajo en la escena es extenuante, es muy fuerte, Então, às vezes, o trabalho na cena é muito extenuante, é muito forte. y es muy difícil romper esa línea entre acá es la escena y acá ya es el grupo. E é muito difícil romper essa linha. Aqui é a cena, aqui é o grupo. Porque el trabajo en la escena es muy vital. Porque o trabalho na cena é muito vital. Ayer
en la función de ayer, el personaje de Susana, que es la otra actriz que está con ella en escena, O personagem de Susana, que é a outra atriz que está com ela na cena, queda muy afectada al final del espectáculo. estava muito afetada, alterada no final do espetáculo. Y cuando después fuimos a cenar y ya había pasado todo, E depois, quando nós fomos jantar, já tinha passado tudo. todavía está en un... Que si los demás que estamos alrededor no sabemos eso, pensaríamos que es una loca. O sea, Ela ainda estava... E se nós não soubéssemos disso, nós não tivéssemos ciência disso, a gente ia achar que ela estava louca. Por fim, por que la maldita vanidade? Por fim, porque o nome é La Maldita Vanidade. creo que es un alter ego del artista Acho que é um alter ego artístico. y lo tenemos muy fuerte. Nós o temos muito forte. Y mi interés no es en quitarlo, O meu interesse não é em tirá-lo. sino permitir que eso no afecte el trabajo en la escena. Senão o quê? Permitir que eso no afecte el trabajo en la escena. E não permitir que isso afete o trabalho em cena. En el teatro que se hace en Colombia No teatro que se faz na Colômbia, hay muchos actores tem muitos atores que inevitablemente hacen televisión y hacen cine. que inevitavelmente fazem televisão e fazem Y cinema. muchas veces sus espectáculos gana más ese reconocimiento que tienen en una sociedad Muitas vezes os trabalhos que fazem no teatro ganham mais esse reconhecimento que se faz na que su sociedade interés por el trabajo teatral. do que seu interesse pelo trabalho teatral. Mis actores también hacen cine, también hacen televisión, Os meus atores também fazem cinema, também fazem televisão, pero me gusta que entiendan que no es un oficio extraordinario. mas eu gosto de que eles entendam que não é um trabalho extraordinário. Tenemos beneficios como estar hoy aquí, Temos benefícios, como estar hoje aqui, pero no es más importante que un médico. mas não é mais importante que o médico. Eso nos une el deseo de trabajar. Isso nos une no desejo de trabalhar. Cuando lo decimos somos grupo, compañía, somos un grupo como una pareja abierta. Então nós somos, no desejo de trabalhar, somos um grupo como um casal velho. Exacto. Porque buscamos la manera de poder trabajar en otras cosas Então buscamos uma maneira de poder trabalhar em outras coisas, para que el trabajo con el grupo sea placer y gusto por el oficio. para que o trabalho seja prazer e gosto para o ofício. Y el nombre creo que funciona muy bien. O nome eu acho que funciona muito bem, Es un poco melodramático, é um pouco melodramático, escandaliza escandaliza, y lo que decía Jorge, es un recordatorio también, ¿no? e o que dizia Jorge é uma recordação também. É só importante aí, até pra gente fechar pro pessoal que está nos assistindo, traduzir aí, né, Mário? Essa A maldita vanidade é a maldita vaidade. maldita vaidade. Então, eu quero agradecer muito aí a presença de todos vocês. Eu e o Valmir, a gente volta em uma próxima entrevista, sempre com artistas aqui do FIT. Obrigada aí pela companhia, continue conosco.